Olá, me chamo Janine Vitória Carvalho Vasconcelos, sou acadêmica da Faculdade Uneselv, curso Pedagogia, e agora eu vou apresentar para vocês o meu segundo projeto de estágio curricular obrigatório, agora dentro dos anos iniciais. A minha área de concentração escolhida foi Metodologia de Ensino, dentro da temática A Natureza e seus Encantos. Para justificar essa temática, nós partimos da ideia que a criança é curiosa pela natureza. E a abordagem desta temática dentro do âmbito escolar é de muita importância, porque ajuda a desenvolver o cognitivo, o emocional, o social, entre outros benefícios que essa abordagem traz para o ensino e para a criança. Este livro, A Criança e a Natureza, ele relata que é fundamental, essencial esse contato, pois ele ajuda no desenvolvimento da criança. O estágio ele foi aplicado numa turma de segundo ano. Durante a minha observação e na elaboração do projeto de estágio, pude conversar com a professora e nós entramos em acordo que estudar língua portuguesa e ciências da natureza interligadas entregaria para a criança um ensino de qualidade, pois ambas matérias não tinham sido aplicadas na turma ainda durante aquele mês, devido a vários eventos que teve na escola. O objetivo principal desse estágio foi oportunizar e introduzir as crianças nesse ambiente que é a natureza, a fim de que elas exploram todos os ambientes da escola, para que elas entendam o que é as variadas espécies de plantas, de árvores, para que elas saibam o que são as partes das plantas, fases, cores, formas, onde vivem, quais são os nutrientes necessários, enfim, para que elas tirem todas as dúvidas estando naquele ambiente e também preservando e conscientizando a respeito desta temática. Quanto à língua portuguesa, os objetivos são construir e planejar, desenvolver pequenos relatos de observações quanto ao ambiente que estávamos, além de incentivar a escrita, incentivar a fala, o autocontrole, incentivar argumentos e pensamentos críticos. Durante o semestre, eu fiz um estudo quanto às metodologias de ensino que existem. Eu encontrei duas metodologias de ensino que me despertou curiosidade e interesse em aplicar durante o meu estágio, que foram a metodologia construtivista e a metodologia tradicional. A metodologia tradicional, ela consiste em o professor ser o principal mediador de ensino. E a metodologia construtivista, na qual foi o mais usada durante as práticas desse estágio, a metodologia construtivista, ela promove a autonomia da criança. Ela parte do ensino da criança. Como aconteceu no meu estágio, eu levantei a temática, apresentei o tema e as propostas de ensino às crianças. Abordaram os seus conhecimentos prévios que haviam. A partir dos conhecimentos das crianças, eu dei andamento no conteúdo, no aprendizado. Para fundamentar bem daquilo que eu estou falando, trouxe para vocês uma citação da autora Maria de Lourdes Nunes, uma autora que é muito conhecida no ramo do meio ambiente e da natureza. Ela tem respaldo para falar e experiência para citar. Ela disse em 2020 que quando levamos a conversa sobre natureza e meio ambiente para a rotina escolar, estamos garantindo uma reflexão sobre o grau de necessidade e responsabilidade que temos com a preservação do meio ambiente. Diante do que esta autora disse, é de suma importância nós, futuros pedagogos, e para quem está assistindo ter um conhecimento já na área, entender que aplicar diferentes metodologias de ensino de uma forma interativa, de uma forma lúdica para essas crianças, a fim de construir um pensamento crítico, construir um senso de preservação quanto ao meio ambiente, um senso de cuidado e de responsabilidade para essas crianças é de suma importância. Por quê? Porque é nessa fase onde as crianças mais absorvem conteúdos. É nessa fase em que a criança está na construção do seu pensamento crítico.
Então, introduzir e abordar essa temática dentro de um segundo ano é de suma importância. Então, quando o professor estuda e entende sobre variados métodos de ensino, ele aplica esses variados métodos de ensino, ele entrega para esse aluno, para diversos alunos que têm diferentes maneiras de aprender, ele entrega para essas crianças um aprendizado de qualidade, com mais eficácia e mais direcionamento. As propostas pedagógicas foram as seguintes. No primeiro dia de aula, iniciei me apresentando, embora as crianças já me conheçam, pois eu trabalho no mesmo colégio, e quando porventura, segundo a professora, não está presente, eu substituo, então as crianças já estão acostumadas com a minha presença e já entendem qual é a minhas metodologias de ensino, como eu conduzo uma sala de aula. Com isso, eu levei as crianças para o jardim da escola, que é um ambiente amplo, um ambiente que é exposto à natureza, com o objetivo de levantar essa temática. Quando eu levantei essa temática, de imediato as crianças já aprovaram, já demonstraram interesse, já senti elas incentivadas quanto aos aprendizados que seria durante a semana. E nessa roda de conversa, eu apliquei a metodologia construtivista, que é dar andamento nos conhecimentos que as crianças levantam. Apresentei a temática, as crianças apresentaram os conhecimentos que tinham prévios sobre natureza, meio ambiente. Diante do aprendizado da criança, eu dei andamento nas aulas. E nessa aula levantei a temática, introduzi as crianças ao ambiente que estávamos e explorei os elementos que estavam em nossa volta e teve uma contação de história que foi a história de Reformador do Mundo, de Monteiro Lobato. Durante a contação da história, as crianças demonstraram empolgação e muitas já conheciam esse conto, pois a professora já tinha abordado no início do ano este conto e explorado. No segundo dia de aula, teve uma produção textual. No primeiro dia de aula, eu expliquei que nós iríamos aprender 2 matérias juntamente com a temática, que é a natureza e seus encantos, que seria a língua portuguesa e as ciências naturais. Quando eu apresentei essa produção textual, que nós iríamos construir essa produção, muitas crianças demonstraram desmotivação. Por quê? Porque essas crianças não estão habituadas a produzir pequenos relatos de observações. No terceiro dia, a proposta pedagógica foi a criação de um bracelete com os elementos da natureza. De imediato, as crianças já demonstraram interesse, pois haviam visto que a professora ao lado, que também é segundo ano, tinha feito com os seus alunos. Então, eles ficaram motivados e empolgados para iniciar esse bracelete. Fomos no jardim da escola. Como chegamos lá, na aplicação da fita, uma colega levantou o argumento que, durante a elaboração do bracelete, as crianças não poderiam colar no seu bracelete animais, pois eles estavam ali para preservação do ambiente. É um ponto muito positivo, e diante daquilo que a colega falou, eu relatei e dei andamento no conceito preservação, na abordagem preservação do meio ambiente, utilizando assim a metodologia construtivista. Quando as crianças finalizaram o bracelete, nós sentamos no jardim e conversamos sobre o assunto. Cada criança que teve interesse de apresentar o seu bracelete disse quais são os elementos da natureza que estavam no seu bracelete, as maneiras de preservação e aquilo que aprenderam com a atividade. No quarto dia foi a construção do boneco de alpiste, que as crianças também demonstraram muito interesse, pois no primeiro dia eu havia exposto o cronograma que supostamente nós seguiríamos, o planejamento de aula, e nesse dia nós iríamos construir bonecos de cabeça de alpiste.
Todos os materiais eu trouxe. No quinto dia foi a elaboração de um cartaz para ficar na exposição. Durante essa elaboração do cartaz, dividi a turma em equipes. Cada equipe ficou responsável pelo andamento do cartaz. Algumas desenharam partes de planta, outras escreveram informações sobre as plantas, que foi o conhecimento aderido durante a semana. A observação, como eu falei, foi no ambiente em que eu trabalho, então eu já conheço, que é um ambiente amplo, que possui 2 jardins, né? No primeiro jardim contém animais, contém algumas galinhas, galos, coelhos, então as crianças têm esse contato direto com a natureza. Outro ambiente, que é onde possui variadas flores, plantas, árvores, foi um ambiente em que a gente deu um andamento no nosso trabalho, fizemos as rodas de conversa. O plano de aula, o nosso objetivo principal, foi como eu já tinha falado, era introduzir e oportunizar as crianças nesse ambiente a fim que elas tenham um senso de preservação e de respeito. Durante o meu estágio, eu apliquei 2 metodologias de ensino, que foi a construtivista e a tradicional. Eu percebi quanto à metodologia de ciências que as crianças elas não tinham contato com a natureza direto. Muitas crianças, elas relataram que moram em apartamento e devido a correria do dia a dia, muitos pais não exploram o meio ambiente, exploram jardins com as crianças. Quanto à língua portuguesa, eu percebi que as crianças apresentam grandes dificuldades em elaborar construção de relatos simples de observações. As crianças, elas têm muita insegurança de iniciar e de falar seus argumentos, seus pensamentos críticos, o que acham, o que não acham, de dar ideias, o que eu percebi, sempre com receio de que estariam erradas. Mas durante a prática do meu estágio, eu extraí tudo aquilo que eles tinham de conhecimento, todas as falas, e demonstrei nos relatos de observação, na construção textual, e dei andamento durante as nossas conversas. Estas foram as minhas vivências de estágio, separadas em tópicos, palavras-chave que definem a prática do meu estágio, que foi comunicação, desafio, aprendizagem, respeito, experiência e compromisso. Como eu já havia dito, eu trabalho nessa escola, mas sempre como segunda professora. Essa é a minha segunda experiência como professora regente, estando em estágio. Então, com certeza, me gerou muito desafio, muito aprendizagem, muita experiência, pois difere muito os anos iniciais da educação infantil, compromisso em passar um conhecimento de qualidade para as crianças, para transmitir metodologias para atender a demanda dessas crianças, todas as crianças sem exceção. Essas são as referências que fundamentam o meu trabalho e essa apresentação. Concluo o meu trabalho agradecendo aqueles que ouviram, agradecendo a professora por ser a mediadora desse conhecimento, dessa aprendizagem. Encerro com uma citação do Paulo Freire, que ele diz: eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água e a vida. Obrigado a todos.